Meu povo, muito boa sexta-feira para vocês, hein? Já passei da hora do café e do almoço, então normalmente vocês vão lavar o Beckler enquanto vocês assistem a louça de vocês. Pelo menos isso que eu espero. Gente, vamos lá, vou responder as perguntas aqui. Muito obrigado para quem mandou. Se você está chegando nesse vídeo sem saber o que está acontecendo, toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, seleciono umas 30 e na sexta-feira eu venho aqui responder para vocês e dar minha opinião sobre temas diversos. Vai ter vídeo ainda da semana do Barcelona, vai ser amanhã. Por que não foi na quinta? Primeiro porque eu estava muito cansado. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre as 6 rodadas iniciais da Champions, mas especialmente o que vem por aí. Isso vai ficar para a semana que vem. Assim como o vídeo da semana do Barça que vai ficar para amanhã. E outra coisa, o jogo foi na quarta, fazer um vídeo sobre a semana do Barça na quinta, 24 horas depois, tinha pouca coisa a mais para acrescentar. Então no vídeo de amanhã eu ainda vou falar alguma coisa sobre Barcelona e Borussia Dortmund, alguns detalhezinhos táticos que atrás do gol não dá para ver, mas que quando você vai para a tribuna, sim dá. Vai para a tribuna, quando você assiste como se estivesse numa posição de tribuna, né, pela televisão, e depois eu assisti alguns lances e dá para detalhar algumas coisas que eu não falei no vídeo do jogo, e mais também sobre como foi a semana e como serão as próximas. Então, façam um favor de assistir também amanhã. Começando justamente com uma pergunta sobre Barcelona, do Guilherme Bragoni. Ganhar títulos ajudaria o financeiro do Barcelona ou uma coisa não influencia a outra? Não influencia de forma determinante. Normalmente, dependendo do clube, ganhar muita coisa até atrapalha, porque tem muitos bônus de jogador que são maiores do que a premiação que os torneios pagam. Então, para você ganhar o campeonato espanhol e o bônus que os jogadores recebem é maior do que a premiação que a Liga paga. Então, ganhar muitos títulos nem sempre economicamente é um bom negócio. O que não quer dizer nada, né? Porque você precisa ganhar os títulos porque você não é um banco, você é um clube de futebol. Mas, por exemplo, ir longe na Champions, chegar até a final da Champions é muito importante do ponto de vista econômico. O Barcelona nem coloca no seu orçamento ir na Liga dos Campeões até a decisão, porque é um esporte e tal, qualquer coisa que pode acontecer, você não pode contar com dinheiro até fases tão avançadas. Eu acho que o clube tem considerado oitavas de final como objetivo em Liga dos Campeões. Antes era quartas de final. Mas ganhar títulos não é o que vai salvar o Barcelona economicamente, não. Tem vários jogadores com gatilhos nos seus contratos de que se ganharem os títulos tem milhões e milhões para pagar para esses jogadores. Luiz Paulo Arregui. O que esperar de Dudu e Gabriel no Cruzeiro? Esperar 2 jogadores velhos, né? Basicamente. 2 jogadores já de mais de 30. O Gabriel acho que não tem 30 anos ainda. O Dudu já tem mais de 30 anos. Então esperar um jogador muito velho. E o Gabriel. 2 medalhões. O Dudu a gente passou muito tempo sem ver por conta da lesão e depois jogou muito pouco no Palmeiras. E o Gabriel é um jogador decisivo, de muita personalidade e que no último ano fez muitos poucos gols. Não jogou tanto assim também, mas a média de gols dele no último ano foi muito ruim, no ano anterior também já não tinha sido super boa. O perfil de contratações é desses jogadores experientes, em teoria cascudos e tal, mas eu não sei se é exatamente isso que vai fazer um time ser campeão, tá? Se você for pegar o Botafogo atual, por exemplo, não tem esse perfil de jogadores, né? É o Luiz Henrique, que é um jovem que saiu e voltou, o Thiago Almada, que está acabando de chegar no Brasil, o Gregory, que tinha também saído, foi para o futebol, né, dos Estados Unidos e voltou, o Igor Jesus, que também não tinha experiência, também é um jovem. Pega o time do Botafogo e não tem, tirando o Alex Telles, que é um jogador de supostamente Copa do Mundo, tô brincando. O Alex Telles é um jogador de Copa do Mundo e tal, mas que também não tem uma super experiência de futebol brasileiro. O Botafogo não era um time tão experiente assim. Então não acho que é contratar jogadores cascudos que vai fazer a diferença. A gente tem que contratar jogadores que vão integrar-se bem com o time, vão correr sem a bola. Não sei o tanto que Gabriel e que Dudu vão fazer isso. Já tem o Matheus Pereira, que não é um jogador que ajuda muito sem a bola. E que vai ser gasto muito dinheiro na contratação desses dois. Eu não iria por aí. Eu não faria nenhuma dessas 2 contratações que aparentemente o Cruzeiro está fazendo, né? Não sei se já é oficial ou não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo não. Mas eu não faria essas 2 contratações que o Cruzeiro está fazendo, não. Não sei o tanto de dinheiro que tem, se são jogadores normais e investimentos normais para essa diretoria. Mas eu investiria em jogadores mais jovens, lapidando o mercado, às vezes jogador que está fora e que não se adapta a outro lugar e tal, e que ainda querem ganhar a vida, que ainda tem muita coisa para ganhar no futebol e não jogadores que já ganharam tantas coisas como esses 2. E o Gabriel ainda sem nenhuma identificação com o Cruzeiro, né? O Dudu ainda tem identificação. Trazer jogador de barriga cheia, por mais que seja ambicioso, mas de barriga cheia, sem identificação com o clube nesse momento da carreira, não é o tipo de investimento que eu faria. Silva Jim Neres.
Silva Jean. Eu falei Jean aqui porque eu li como se fosse jeans. Silva Jean Neres, 2021. Marcelo, por que o tratamento da imprensa é diferente entre Ancelotti e Xavi sobre Vitor Roque e Endrick? Realmente tem isso, né? Eu acho que assim, são casos diferentes. O que foi o Vitor Roque quando chegou e o Endrick pela urgência dos times. O Barcelona tinha uma urgência de um jogador para chegar, decidir, porque o Lewandowski vinha mal na temporada passada, porque o time vinha mal de um modo geral, e porque gastou 30, que podem virar 60, em um clube que tem pouco dinheiro. Então, assim, quem tem pouco dinheiro não pode errar o dinheiro que gasta. O caso do Endrick é diferente, ele chega em um time muito estabilizado, como é o Real Madrid, por mais que viva um momento esquisito dentro de campo, mas um clube muito estável, um clube com dinheiro que pode se permitir fazer esse tipo de investimento. Basicamente, o Real Madrid não precisava de jogador para esse ano, então ele contratou jogador para o futuro e não para agora, e está maturando esse jogador dentro de casa. Então, essa urgência que um clube tinha e que o outro não, faz com que o Vitor Roque precisava, em teoria, chegar e jogar. E o Endrick não. Então dá para ter mais paciência com o Endrick do que com o Vitor Roque. Agora, o Xavi não tem culpa dessa urgência do time, em teoria. Dessa urgência do clube, aliás. Porque se ele vê que um jogador de 18 anos, saído do futebol brasileiro, não está pronto para jogar, ele não pode colocar para jogar. E se o Ancelotti vê que o jogador de 18 anos, saído do futebol brasileiro, não está pronto para jogar, ele não coloca para jogar. Nesse caso, os dois técnicos são iguais. A diferença que se tem de cobrança e de repercussão é mais pelo entorno e pela exigência do clube. E eu acho que a cobrança da imprensa em relação a um a outro tem muito de... O Barcelona é um clube que a imprensa é mais destrutiva e o Real Madrid, a imprensa é um pouco mais amigável com o clube. O Real Madrid existe uma relação, o tal do madridismo social, né, que realmente assim, fazer críticas ao Real Madrid é muito menos normal do que fazer críticas a outros clubes. Então, por mais que o Ancelotti esteja sendo questionado sobre não utilizar o Endrick, mas eu lembro de ver, especialmente no Brasil, gente tratando o Xavi como racista porque não colocava o Vitor Roque para jogar. Desde o minuto 1 eu tratei isso como um grande exagero do que se fazia, né? Assim, do ponto de vista de torcedor e tal, considerar uma questão como essa. E com o Ancelotti se entende mais o fato de ser um jovem. Eu acho que o Endrick tinha que jogar de vez em quando mais, tá? Contra a Atalanta, por exemplo, o Vinícius muito cansado, eu acho que o Endrick devia ter entrado ali alguns minutos finais para atrapalhar um passe do adversário, para entrar numa linha de cruzamento, alguma coisa assim, que o Vini já não conseguia mais nem fazer isso e muito menos puxar contra-ataques e tal. Então alguma coisa acho que o Endrick poderia estar jogando mais. Mas eu também entendo que um jogador que chega com 18 anos, num outro país, nesses clubes tão grandes como são o Real Madrid e Barcelona, que eles demorem para jogar. Tanto que se vocês forem lembrar a temporada passada, eu dizia que o Vitor Roque não podia ser cobrado pelos primeiros 6 meses de Barcelona. Nem pré-temporada ele tinha feito, tinha chegado pós-lesão, pós uma temporada inteira de Brasil, pós um mês de férias. Foi muito injusto, acho que tudo que envolveu o Vitor Roque por aqui. E a cobrança da imprensa e da torcida, acho que parte muito pela urgência dos clubes. Fernando Souza, underline 23. Acho que você já gravou, mas queria saber por que o Rafinha usa 2 faixas de capitão. É só em jogo da Champions. Ou em jogos da UEFA, porque em jogos da UEFA tem uma padronização da faixa de capitão verde-limão, né? Ou laranjado, dependendo da cor do uniforme. Então, você pode usar a faixa de capitão do seu clube, que os clubes normalmente têm uma padronizada também. O Barcelona é a senieira, né? É a bandeira da Catalunha. Mas você também precisa utilizar a da UEFA. Então é por isso que tem 2. Você tem a do clube mais a da UEFA, porque a UEFA tem padronizada ali a faixa de capitão que vai usar. Não é só o Rafinha, não. Todos os times que jogam Liga dos Campeões, os times têm 2 braçadeiras. Wesley Eugênio 18. Tem aqui agora uma série de perguntas sobre o Manchester City. Wesley Eugênio 18. Acredito que o City vai contratar / reformular o elenco na próxima janela. Não. Acho que você está perguntando se eu acredito, e não que você... O que você disse é, acredito que o Manchester City vai contratar, reformular o elenco para a próxima janela ou buscar soluções caseiras? Eu não sei o que você acredita não, Wesley. Nem te conheço, cara. Não sei nem se você é doido. Mas eu acho que você queria dizer acredita. Acredito sim que vai, já na janela de inverno, tentar corrigir a temporada. O elenco está curto, está precisando de reforços, está precisando de um jogador para a posição do Rodri. Então acho que sim que o Manchester City vai buscar essa alternativa. Se vai conseguir ou não sei. Mas acho que vai buscar no mercado de inverno já tentar corrigir rota. E para o próximo verão, eu também acho que tem muito jogador ali que está muito satisfeito de tudo que ganhou e que o elenco talvez precise se oxigenar. Poderia até ser um diagnóstico feito antes por quem está lá dentro,
Guardiola, o Tite Bergstein, né, que vai sair, e talvez até o CEO, que é o Ferran Soriano. Quem está lá dentro tem muito mais informações de dia a dia para perceber se os caras estão a ponto de não estarem mais motivados ou não. Esse diagnóstico às vezes dá para fazer antes, às vezes não. Mas alguma sensação que dá essa temporada é que o Manchester City está mais desatento. Agora eu já acho que é diferente. Eu acho que agora o time já está desesperado. E o desespero faz muito mal. Mas no início dessa sequência de 10 jogos ruins, me parecia, e até quando estava ganhando, um time menos faminto do que em temporadas passadas. Para morder, recuperar a bola, para atacar com um pouco mais de velocidade, ou para controlar melhor o jogo e não se afobar, não se antecipar em alguma jogada que deveria um pouco mais de cuidado, de passe. Enfim, está parecendo mesmo um time mais desleixado dentro de campo. E eu acho que isso talvez tenha a ver com o elenco que ganhou tanto e que é muito difícil, depois que você já trabalhou tanto tempo bem, continuar trabalhando bem a cada dia. Porque os seus rivais querem melhorar e você manter aquele nível é muito difícil. Outra coisa é perder 7 de 10. Isso está completamente fora da realidade. Mas acho que vai passar por reformulação sim. Luan Ximenes, na sua visão, o que mais motiva Pepe a permanecer no comando do Manchester City? Eu acho que o que mais motiva ele é a paz que o Manchester City dá para ele como clube, que nem Barcelona nem Bayern de Munique deram, para ele trabalhar e fazer o que ele quiser. O Barcelona tem um entorno muito difícil e o Bayern de Munique é um tanto de velho dando opinião sobre o clube toda hora. Ex-jogadores que viram dirigentes, gente que vai para a imprensa, que trabalhou e que é muito respeitada dentro do clube. Isso torna um ambiente muito conturbado para se trabalhar e desenvolver jogadores e jogo em paz. No Manchester City ele achou um cenário que o diretor esportivo, o Tite Bergstein, o CEO, o Ferran Soriano, trabalharam com ele no Barcelona, que o Pep teve total tranquilidade para fazer tudo o que ele queria. E depois disso, como ele está numa liga como a inglesa, eu acho que também faz com que ele queira ver se alguma coisa que ele vai fazer dá certo, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e ir testando coisas. E eu acho que isso vai motivando muito ele temporada após temporada. E depois que você já treina na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra, é muito difícil querer dar passos atrás como treinador, né? E treinar na Itália, que é uma liga menor do que essas, e treinar na França, em Portugal. Então o próprio Pepe tem falado em treinar seleção daqui a pouco. Na Espanha acho difícil ele treinar qualquer clube que não seja o Barcelona. Não sei se ele vai ter paciência para treinar um clube menor, por exemplo, o Girona, para continuar no Grupo City. Na Alemanha também, se você não treina o Bayern, você tem muita dificuldade, porque você vai perder muito jogador, você não vai conseguir trabalhar direito, porque o ecossistema do futebol não vai te favorecer, é muito mais fácil trabalhar no Bayern do que nos outros. E na Inglaterra ele já está onde está. Então, também fica difícil um próximo passo depois que você já trabalhou nessas 3 ligas. E mais uma sobre o Manchester City, do Yuri Santidutra. Como funciona... não, ele está falando já não é mais sobre Manchester City. Como funcionam os jogadores não inscritos, como o Olmo? Ele recebe salário, mas não consta na liga? Então, o Olmo está inscrito e poderá não estar, né? Amanhã, no vídeo sobre o Barcelona, eu vou falar mais sobre isso, mas o Deco deu uma tranquilizada, ou pelo menos tentou dar uma tranquilizada, dizendo que o Barcelona vai inscrever o Dani Olmo em janeiro. Vai reinscrever, né? Ele está inscrito até dia 31 de dezembro, porque o Barcelona não tinha mais limite de fair play financeiro. Tudo que o Barcelona ganhava menos o que ele gastava, dava para manter os jogadores inscritos, porque já estão inscritos, e nada mais. Mas como o Christensen se machucou e o Barcelona mostrou para a La Liga que era uma lesão longa, séria, que ele ia ficar afastado mais de 4 meses, tem um mecanismo que você pode pegar 80% do que corresponde ao salário daquele jogador e inscrever outro. O que não quer dizer que o Christensen não vai receber o salário, né? Você não está tirando o dinheiro do Christensen e fala, Christensen, infelizmente o Natal esse ano vai ser um pouco mais triste na sua família, porque a gente vai ter que dar esse dinheiro para o Dani Olmo. O Christensen continua recebendo. Você pode usar para a La Liga, ela subtrai ali da sua conta devedora e você passa a ter um respiro para inscrever. Só que ele só pode fazer isso até 31 de dezembro, porque a lesão do Christensen é uma lesão de 4 meses. Então, a partir de 1º de janeiro, o Dani Olmo tem que ser inscrito. Existe uma cláusula no contrato dele que, caso ele não seja inscrito, ele fica livre e pode sair. Aí é uma opção dele sair ou não, ficar 6 meses sem jogar ou escolher outro lugar para jogar. O Barcelona pode tentar emprestar ele, alguma coisa assim, alguma alternativa. É mais fácil pensar no caso do Vitor Roque, que chegou e também foi inscrito por conta de uma manobra, não uma manobra, né, mas de um recurso desse, quando o Gavi se machucou, a FIFA paga o salário do Gavi, o Barcelona pode abrir também, a FIFA paga o salário do Gavi porque ele se machucou em data FIFA, então La Liga também abre esse mecanismo de poder usar o salário do Gavi, e o Barça inscreveu o Vitor Roque por 6 meses. Não ia dar para inscrever o Vitor Roque, ele não tem essa cláusula de saída se ele não tiver inscrito. Então ele receberia salário,
Ele continua entrando nas contas do Barcelona, só que ele não pode entrar em La Liga. Então o Barcelona tem que pagar, mesmo que o Barcelona precise de um empréstimo, qualquer coisa, o Barcelona tem que pagar os seus funcionários. E outra coisa, a La Liga fala, não, cara, você não pode gastar mais do que, sei lá, 280 milhões de euros de salário. Ainda que você esteja gastando, mas você não pode inscrever mais de 200 milhões de euros de salário, entendeu? Então o Vitor Roque ficaria aqui sem poder jogar, se ele não tivesse ido pro Betis. Não teria como inscrever ele. Cara, tem uma pergunta aqui do Walter Júnior, que normalmente eu não pego, porque é comparar jogador e tal, e eu sempre acho que eu tenho mais a perder do que a ganhar, porque acaba faltando algum tipo de contexto. Mas essa é uma pergunta que há muito tempo eu acho que já é mais ou menos feita, e que eu não sei se eu vou ter uma resposta definitiva, mas eu vou me arriscar aqui, que é Griezmann ou Neymar? Qual é maior para o mundo do futebol e qual você queria no seu time hoje? Essas duas últimas perguntas são mais fáceis do que Griezmann ou Neymar. Qual é maior para o mundo do futebol? O Neymar. Né? Acho que se você for falar daqui a 20 anos, pô, tinha um grande jogador nos anos 2015 por aí e tal, quem que era? Você vai falar do Neymar. Dificilmente uma pessoa daqui a muito tempo vai citar o Griezmann como um grandíssimo jogador. Para quem você paga ingresso para ver jogar. Acho que dificilmente alguém vai pagar um ingresso para ver o Griezmann. As pessoas pagariam o ingresso para ver o Neymar. Então acho muito mais normal que se fale do Neymar do que se fale do Griezmann. Então acho que o Neymar é maior para o futebol do que o Griezmann. Qual você contrataria para quem você queria no seu time hoje? Se o Neymar jogasse a quantidade de jogos que o Griezmann joga, todo mundo ia querer o Neymar, né? Acho que quando os dois estão sãos, por mais que o Griezmann seja muito bom, o Neymar é um jogador muito diferente. O Neymar, depois de Messi e Cristiano, é o melhor jogador dessa geração de futebol. A questão é que o fato do Neymar não estar saudável, e não é porque agora ele teve essa lesão séria no joelho e tal, o Neymar não está saudável há mais de 7 anos. E isso eu acho que faz muita diferença. Porque o Griezmann joga todo jogo. O Griezmann todo final de semana tá jogando. Então quem que você quer no seu time? Alguém que é muito bom e que não joga? Ou alguém que também é muito bom, mas que joga? Eu quero que joga. Então, assim, tecnicamente, Neymar. Do ponto de vista prático, de utilidade porque está disponível, o Griezmann. Se a gente for comparar a carreira de um e de outro, que essa eu acho a parte mais difícil, tá? Assim, quem é maior para o futebol? Neymar. Quem você queria no seu time hoje? Griezmann. Qual teve melhor carreira no futebol? O Neymar chamou mais a atenção, né, por tanto que joga, mas o Griezmann conseguiu ser muito ídolo de um clube, o Neymar conseguiu do Santos. O Griezmann é muito ídolo no Atlético de Madrid, arranhou muito quando ele veio para o Barcelona, mas desarranhou com o tempo. Não conseguiu ser ídolo do Barcelona, o Neymar, enquanto esteve aqui, conseguiu. Depois também a saída dele foi ruim e tal, e pegou mal para ele, ainda tem muita restrição aqui de torcedores em relação ao Neymar pela forma com que ele saiu. Aí o Neymar ganhou a Liga dos Campeões, o Griezmann ganhou a Copa do Mundo, o Neymar jogou em clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain que permitissem, davam ferramentas a ele para ganhar mais ligas e Copas nacionais e tal, o Griezmann menos, mas ainda assim ele conseguiu ganhar 2 campeonatos espanhóis pelo Atlético de Madrid. E não é fácil ganhar 2 campeonatos espanhóis pelo Atlético de Madrid, só ver quantos que o Atlético ganhou na sua história. Então eu até acho que eles têm carreiras mais ou menos parecidas. O número de títulos o Neymar tem mais, o Griezmann tem Copa, o Griezmann ganhou título por clube que é mais difícil ganhar, como o Atlético de Madrid. A questão é, maior para o mundo do futebol, para mim vai ser o melhor jogador. É quem você vai lembrar mais daquele jogador. E quem eu queria no meu time, eu queria o que está mais disponível para jogar. Eu queria o Griezmann. João Batista Moreira. Se não tiver contatos, qual a melhor forma de conseguir emprego no jornalismo esportivo? Os contatos ajudam, tá? Eu entrei no jornalismo, vários e vários trabalhos que eu consegui, empregos que eu consegui, foram via contatos. E os contatos também você vai construindo com pessoas do meio e tal. Quase todos os lugares que eu entrei é porque alguém me viu, achou que eu tinha potencial e me indicou. Por exemplo, na TNT, o Vitor Sérgio, que me conhecia e tal. Mas o Vitor Sérgio me conhecia porque ele conhecia o meu trabalho já, especialmente de Twitter e depois de Rádio Globo também. Mas na época a gente postava muita coisa no Twitter, de informação, de comentário, coisas assim. E o Vitor Sérgio via, gostava, me chamou um dia para participar de um programa no Esporte Interativo em 2011. Eu participei de um Jogando em Casa. Ali a gente se conheceu, tá? Depois de 2015, quando eu vim para Barcelona, ele conversou lá com o pessoal da TNT, que era responsável pelas contratações, e deu uma força muito boa para eu ser contratado. Sou muito agradecido ao Vitor, sempre, por conta disso. Inclusive, nos últimos dias as pessoas têm falado que por conta, eu participei do programa, né, que o Vitor Sérgio estava, o Vinícius Júnior e tal, e que o Vitor Sérgio questionou muito as opiniões das pessoas daqui sobre o Vinícius Júnior, como eu estava relatando,
que teria alguma coisa entre eu e o Vitor, nada. Sou extremamente agradecido, gosto muito como profissional, como pessoa do Vitor, absolutamente nada contra. Mas tem como você entrar no jornalismo esportivo mostrando trabalho, né? Redes sociais hoje. Tem um tanto de gente que eu tenho sido impactada pelo trabalho dessas pessoas e na hora de indicar, minha empresa está precisando de alguém, alguém está precisando de alguém para algum trabalho e tal, você começa a ver o trabalho de pessoas em redes sociais. Então, antigamente, na minha época para entrar, a gente ia trabalhar em rádio, TV ou jornal. Hoje em dia você pode trabalhar no seu TikTok, no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Twitter, e você pode mostrar trabalho ali. No início vai ser pouca gente que vai te seguir, vai, mas tem os algoritmos de hoje em dia que saem entregando, né? Então, se você estiver fazendo um conteúdo que parece relevante, eu talvez seja impactado, outro profissional da área parece que pode ser impactado, isso pode te fazer ganhar relevância e as pessoas te conhecerem. Então, acho que hoje em dia a indicação continua valendo, mas principalmente é mostrar trabalho. Mostrar trabalho, você pode mostrar sozinho, fazendo um bom trabalho em redes sociais e trabalhando como jornalista independente, por assim dizer. Então, que dá. ADM Eduardo Freitas, sobre qual assunto foi seu TCC? Foi sobre como o futebol no rádio é um espetáculo à parte. Foi sobre a espetacularização do futebol no rádio. Existe um jogo de futebol, ele é um evento esportivo, e existe uma transmissão de futebol no rádio, que é um evento de entretenimento. Jornalístico e tal, porque você vai relatar o que está acontecendo ali, várias vezes também tem prestação de serviço, tem tanto de coisa, mas é basicamente um show, uma transmissão no rádio, né? Como que o narrador fala, como que ele coloca emoção, qual que é o papel do repórter, do comentarista, qual que é o papel do som, se o som é mais alto, se é mais baixo, da torcida. Então foi o espetáculo de um jogo de futebol no rádio. Foi um TCC em grupo. Não sei se hoje em dia ainda é assim, se era só na PUC onde eu estudei que era, mas foi em grupo e a gente fez tanto a parte teórica, explicando a teoria da comunicação, como que essas coisas funcionam e tal, e também um trabalho prático, eu acho que ainda está aqui no YouTube, chama Ego, um documentário sobre isso. Se você digitar Ego no YouTube, vai aparecer um zilhão de resultados. Mas se digitar Ego PUC, Ego Marcelo Beckler, talvez apareça alguma coisa. Então, talvez ainda esteja... Eu digo talvez porque a gente usou muita imagem de jogo e é bem possível que o YouTube tenha derrubado. Naquela época nem tinha e tal, então a gente subiu no YouTube, ou se tinha a gente nem conhecia qual era a regulamentação, a gente subiu. Então pode ser que ainda esteja aqui por conta disso. Assistir esse documentário pode ser legal. Tem vários profissionais marcantes da imprensa mineira que a gente entrevistou e tá lá. Walter Neto. Fala, MB. Qual conselho você dá para um cara de 17 anos que ainda não encontrou uma faculdade própria? Quem tem uma faculdade própria é o professor Serginho da Pereira Nunes, né? Professor e reitor da sua própria faculdade. Mas se o que você quer dizer é que você ainda não achou um curso para fazer, eu acho isso muito natural, tá? Muito natural e muito injusto que alguém com 17 anos tenha que saber o que ela vai fazer pro resto da vida ou pelos próximos anos, pelo menos, né? Acho que ninguém tem que fazer nada pelo resto da vida, né? Todas as pessoas podem mudar de profissão, de emprego, do que elas quiserem, de país, do que mais elas quiserem em qualquer momento da vida. Acho que sempre dá para recomeçar. Então, não pense que é uma escolha definitiva, a escolha que você vai tomar. Você pode fazer alguma coisa que você sempre quis, sempre quis ser jornalista esportivo. Entra, começa, não gosta e troca. Não tem nenhum problema nisso, né? Assim, se planeja para trocar, transição de carreira, se você tem dinheiro, pagar outra faculdade e tal, não sei o que, é outra coisa. Mas eu acho muito injusto que alguém de 17 anos tenha que escolher. E se você não está pronto para escolher, não escolha. Se você tem condição, viaja, ou então vai trabalhar, começa a trabalhar com outra coisa, tenta fazer alguns cursos menores para ver se é aquilo mesmo que você quer, vai estudar língua, sei lá, se você tem menos condição financeira, né? Eu, por exemplo, tinha a condição que meu pai pagava a minha faculdade, tal, esse tipo de coisa. Tem gente que não tem, precisa trabalhar para pagar a faculdade, para colocar comida em casa, eu sei como é que são essas coisas. Se você tem um pouco mais de condição, vai estudar línguas nesse tempo. E vai pensando, e vai observando, e vai conversando com gente da área e tal. O certo é, com 17 anos, o conselho que eu te dou é não tome decisão, se você não tem uma decisão tomada. Não tome decisão, ganha tempo. Ou então, se você não tem certeza, faz um vestibular, entra numa faculdade e depois vê se é isso mesmo. Pode ser que não seja. E aí, se tiver faltando 6 meses, você faz o favor de concluir o curso, porque pode ser útil para alguma coisa. Mas se com 1 ou 2 anos você perceber que não é a sua, sai. O meu irmão, por exemplo, sempre gostou de videogame. Claro, né? Toda criança gosta de videogame. Pergunta para uma criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser produtor de sorvete. É uma coisa que toda criança gosta. Então, meu irmão sempre gostou de videogame, mas ele entendia que isso era porque ele gostava de ser criança e jogar videogame.
Aí ele nunca foi muito estudioso e tal, terminou o ensino médio, entrou na faculdade, acho que de administração. Meu pai, inclusive, era o reitor da faculdade. Não sei se era, acho que meu pai não era reitor, não, ele era o diretor da faculdade, do IBMEC. Meu irmão entrou, fez 6 meses e falou nunca mais. Saiu, entrou no curso de ciência da computação, devia ser 2001, 2002, nem sei se hoje em dia ainda existe ciência da computação, né, porque tanta coisa mudou que deve ser outro tipo de curso. Entrou em ciência da computação, acho que foi concluir muito depois, mas ali ele se achou, virou programador de jogos e tal, não sei o que, e trabalha com isso até hoje. Tem um tanto de jogo aí nas lojas virtuais que meu irmão fez. Porque ele sabia que ele gostava de videogame, então ele deu um jeito de trabalhar com videogame. Até tentou outra coisa, porque meio que a sociedade te empurra, você não sabe muito bem o que você vai fazer, a pessoa acaba fazendo administração, alguma coisa assim, né? Viu que em 6 meses que não era para ele, saiu. Então, com 17 anos, você está mais do que certo de ser um jovem completamente confuso. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Não é uma frase minha, mas que eu gosto de usar com muita frequência. E muito provavelmente também com hormônios à flor da pele, fazendo um tanto de burrada por aí, o que é bastante normal. Karma Mariano. Karma Ariano. O que é... Se for Kar Mariano, eu entendo mais. Mas se você colocou que 2 coisas místicas num nome só, Karma Ariano, eu nem quero saber qual que vai ser a sua pergunta. Tem algum comportamento cultural que você observou nas relações entre espanhóis nesses anos aí? Muito boa sua pergunta. Eu acredito, eu não sei se eu acredito em karma. Em ariano eu não acredito. Eu não acredito em signos. Eu não acredito que o ano, o dia que você nasceu, vai determinar seu comportamento durante muito tempo. Enfim, em karma talvez, né? Sim. Se você... Em karma também não. O que tem de gente ruim que morre velha depois de aproveitar as ruindades que fez, eu também não acredito em karma sempre não. O que eu observei de relações culturais nesses anos por aqui, com os espanhóis? Eu acho que os espanhóis são muito diretos. Nós brasileiros temos muito dedo para falar as coisas e cuidadinho, e às vezes a gente não fala e a gente tem vergonha de falar que não, e às vezes a gente acaba fazendo coisa que a gente não quer com vergonha de falar que não. Aqui eu percebo que não é assim. Que quem não quer não faz, e eles são muito mais diretos, e eles são muito fechados às vezes nos ciclos deles. São pessoas mais diretas, mais frias, eu acho que muitas vezes menos acolhedoras também, que não quer dizer que tem menos sentimentos, mas é o jeito de ser, mas especialmente como são diretos. Tanto se é uma pessoa que você tem um pouco mais de relação, assim, um pouco mais de entrar e tal, que a pessoa costuma ser muito direta no que ela quer dizer e demonstrar, como em relações de no supermercado, assim, sabe? Não tem muito dedo para falar as coisas, não. Então, é algo cultural que eu reparei. E outra coisa é que eles tomam café e almoçam muito tarde. Café da manhã, que é bem normal você tomar depois das 9 da manhã, e almoçar. Os restaurantes abrem para almoçar 1 da tarde. Eu acho estranhíssimo quando eu vou no Brasil hoje em dia que 11h30 tem uma turma almoçando. É muito diferente isso também. Denis R. Abreu. Você acredita que houve arrogância da atual gestão do Cruzeiro em seguir distinto da AG? E acabou aí. Tenho certeza que seguia, mas eu imagino que você vai falar da gestão anterior, né? Acho sim, acho que a gestão atual que se desmarcar tudo que era a gestão do Ronaldo, que era uma gestão de gastos mais controlados, que era uma gestão de não fazer tanto investimento que o clube não podia pagar, basicamente tinha um modus operandi de fazer o Cruzeiro querer subir via escada. E acho que a gestão atual quis mostrar que o Cruzeiro está de volta, o poder que tem, acho que vaidade, arrogância, esse tipo de coisa, e fazer o Cruzeiro subir de elevador. Gastando muito dinheiro, continua gastando muito dinheiro, mudança de técnico, acho que com menos critério do que anterior, embora o Cruzeiro tenha mudado de técnico no ano do Ronaldo também, né? Começou o ano com o Pepa, não sei se o Pepa foi quem começou, ele chegou depois do Campeonato Mineiro, né? Alguém foi técnico durante o Campeonato Mineiro, aí chegou o Pepa, alguém assim, porque simplesmente eu não lembro. Aí chegou o Pepa, aí ele saiu, veio o Zé Ricardo, aí terminou o ano meio Paulo Autori e meio Fernando Seabra, né? Então também mudou de técnico anteriormente, mas a mudança dessa vez para Fernando Diniz, eu acho que mostrava um pouco essa megalomania dessa diretoria do Cruzeiro, e que sim, achei um pouco de arrogância de não entender as coisas positivas da anterior e querer dar essa guinada no clube. Eu, VNCZ, que deve ser Vinícius, mas Vinícius com Z no final. Se sente arrependido pelo Barcelona não ter vendido De Jong para o United na temporada passada? Eu não tomo decisão, cara.
Como é que eu vou me arrepender do Barcelona não ter vendido um jogador? Se você está perguntando se o Barcelona se arrepende, também acho que não, porque o Barcelona queria vender o Frenkie de Jong. Não era a intenção do Barcelona não vender o Frenkie de Jong. O Barcelona tinha muito claro que o Frenkie de Jong, se chegar uma proposta, o Barcelona queria vender. O Frenkie de Jong é que não quis sair. E não tem como você vender um jogador que não quer sair. Então, nem eu, nem o Barcelona podemos nos arrepender por uma decisão do Frenkie de Jong. E outra coisa é que o Barcelona quer renovar com ele, mas quer renovar com ele para esse dinheirão que ele está ganhando agora e vai ganhar até 2026, que isso fosse diluído já para o próximo contrato também. E o Frenkie de Jong também não quer renovar. Então, o Barcelona não tem muito mais o que fazer com o Frenkie de Jong, já que ele não quer ser vendido e já que ele não quer renovar, do que aguentar, pagar o salário, foi o que foi combinado e tem que pagar, e que ele jogue o melhor possível até 2026, né? E jogar o melhor possível é jogar muito melhor do que ele está jogando. Então, eu não tenho nenhum arrependimento com isso. Dalton de Barros. Gavi está sendo pouco usado por opção técnica ou pela lesão? Opção técnica é algo que vale a pena falar mais daqui a pouco, hein? Daqui a pouco mesmo, assim. Talvez no vídeo de amanhã. Ainda não sei se eu vou falar sobre Gavi, mas o Gavi está meio sem posição nesse Barcelona. Porque o Barça que joga com um volante e 2 meias, Busquets, Xavi, Iniesta, né? Ou a gente chegou a ver Busquets, Pedri e Gavi. O Gavi tinha ali um papel muito claro, que é ser entre o Pedri, que jogava mais perto do gol, e entre o Busquets, ser um segundo nesse meio campo. E aí, como era ele por um lado do campo e o Pedri pelo outro, ele também podia às vezes avançar um pouco mais e o Pedri recuar um pouco mais para a base da jogada, e ele inverter e ser um jogador mais perto da área do que o outro. Do jeito que o Barcelona está jogando, ele não é um Marc Casador. Ele, quando jogou contra o Las Palmas naquela posição, ele não foi bem, por exemplo, ele não é um primeiro, ele não tem, apesar de ser um jogador muito elétrico e muito brigador, mas acho que ele não tem a mesma capacidade do Marc Casador de jogar muito perto dos zagueiros, até porque a posição dele natural é um pouco mais avançado, e ele não tem a capacidade de dar ritmo para o jogo como o Pedri tem. O Pedri é muito mais cerebral do que o Gavi é, de pausa, de aceleração, de girar para cá, para lá, e o passe que o Pedri tem é mais refinado do que o do Gavi. E ele também não é um 10. Ele não é um Dani Olmo, que vai dar o passe que o Dani Olmo deu pro Rafinha, que vai dar os lançamentos que o Dani Olmo tá. Então ele é um meia lateralizado, que hoje o Barcelona não usa. Usa 2 volantes, um mais pegador e outro com um pouco mais de saída, mas não um cincão, como era o Busquets, e um outro um pouco mais avançado. E um 10, embora seja quase uma linha de 4 que o Barcelona tenha feito na frente, né? Com o Lamine bem aberto, o Leva bem por dentro. Esses dois são quase fixos. E Rafinha e Dani Olmo, quando jogam esses dois, meio que por dentro, Rafinha bem longe da ponta esquerda, muito mais por dentro, e o Dani Olmo por dentro também entre Lewandowski e Lamine, só que um pouquinho mais atrás, mas é quase uma linha de 4. Então, o Gavi nessa, não existe mais ou menos a posição dele hoje no Barcelona. Em alguns jogos que ele entrou no lugar do Pedri, para o time perder um pouco essa cerebalidade, enfim, essa coisa cerebral do Pedri, mas ganhar o ritmo do Gavi para os momentos finais do jogo e tal, para dar mais ritmo para o time. Mas sim, é um problema. Eu até percebi ele em Dortmund ali nos bastidores e tal, um pouco. Não vou falar, daqui a pouco sai. O Gavi está insatisfeito, não isso, mas chateado de não jogar. O que é normal, né? O jogador quer jogar. Então é normal que bom, que está insatisfeito de não jogar. O jogador confirmado com o banco é muito pior. Mas sim, é algo que ele precisa se adaptar a uma nova forma de jogar para esse time. Domingo Sávio Real. MB, por que alguns insistem em dizer o Xavi não gostava do Rafinha, se é ele quem pensou na nova posição? Então, acho que o Xavi tem alguns méritos neste Barcelona atual que a gente já via coisas do time atual com o time do Xavi. O Rafinha mais por dentro, pro Baldé ter todo lado de campo. O Xavi chegou a colocar também, agora já com o Christensen, e um jogador mais perto dele, né, base de jogada, para ter depois outros mais avançados. O Xavi colocou o Barci para jogar, colocou o Lamine para jogar. Então o Xavi tem méritos nessa formação do Barcelona atual. A questão é que o teto do Xavi era muito baixo. Assim. O quanto o Xavi conseguiu melhorar os jogadores, evoluir os jogadores, é muito menos do que a gente está vendo que o Hans Flick consegue fazer. Então, a questão do Rafinha, acho que se a gente vê o número de vezes que o Xavi colocou o Rafinha e manteve ele no time, foram muito poucas. Eu sei de cabeça porque eu já fiz essa matéria várias vezes. O Rafinha jogou 87 vezes com o Xavi e terminou o jogo 8 vezes. Só 8 vezes ele jogou 90 minutos. Com o Hans Flick eu nem sei mais quantas são 90 minutos, mas é um dos jogadores que mais joga na temporada.
Então o Hans Flick entende o papel físico do Rafinha, a capacidade física, mas também a capacidade técnica. Acho que o Xavi via o Rafinha muito mais como jogador físico. E quando ele não estava mais de tanque cheio, quando o físico já não estava superior ao dos outros, ele normalmente tirava o Rafinha do time. Então acho que o Hans Flick conseguiu dar ao Rafinha a confiança de que ele vai jogar, você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar, e também melhorar os jogadores, né? A capacidade do Leba de fazer gols está muito maior, do Lamine de participar está maior, o Pedro de não se machucar e de ter constância, porque o Pedro, que faltava para ele, o problema do Pedro é que ele ou estava indo ou voltando de lesão. Então ele estava sempre começando a pegar ritmo e perdendo, começando a pegar ritmo e perdendo. Nessa temporada o Pedro jogou todos os jogos, não 90 minutos, mas jogou todos os jogos, então a tendência é que ele vá melhorando. Então ele melhorou o Pedro, melhorou o Rafinha, melhorou o Lamine, melhorou... O Lamine até acho que era natural que fosse melhorando, mas melhorou o Lewandowski, melhorou o Inigo Martinez. A parada para mim é muito mais o Hans Flick conseguir melhorar mais os jogadores. Eu não sei se o Xavi não gostava do Rafinha, acho que o Xavi não confiava plenamente nas capacidades técnicas do Rafinha. Talvez isso não seja não gostar, talvez seja confiar no jogador menos, entender que o jogador não pode chegar tão longe como ele poderia. E aí acho que é muito mais problema do Xavi ter suas limitações do que um gosto pessoal pelo Rafinha. Ele sempre defendeu o Rafinha, pública e internamente, tá? Publicamente o Xavi nunca deu uma declaração, até quando o Rafinha se irritou em substituições e tal. Internamente também, até onde eu sei pelo menos, o Xavi também gostava do Rafinha e defendia ele e tal. Outra coisa que não confiava que ele pudesse ser esse jogador todo que ele está demonstrando ser com o Hans Flick até aqui. Luiz Gustavo Bezerra. Essa pergunta é boa, hein? Mais sobre teoria de jornalismo. O jornalismo perde audiência na TV ou expandiu muito com as redes sociais? Eu não sei se está perdendo audiência na televisão, mas eu imagino que sim. E é por causa das redes sociais. Porque hoje você pode se informar sobre qualquer coisa a qualquer momento. Antigamente você precisava sentar na frente de uma televisão ou ligar um rádio em determinado horário para saber as notícias do dia. Deixa eu ver agora o que aconteceu hoje lá com o Trump nos Estados Unidos. Você precisava ligar a televisão e esperar alguém te falar aquilo. Hoje em dia, se você vai em qualquer rede social, no Google, qualquer lugar, você vai entrar num portal, no site, e você consegue buscar esse tipo de informação. Então, as redes sociais e também a internet, que já é mais velha, mas especialmente as redes sociais, porque você tem um impacto visual também, né, de vídeo e tal, que basicamente é o que a TV também faz, você consegue ter, sem ter que esperar um horário determinado para que aquilo ali apareça na sua frente. Então, teve uma nevasca nos Alpes, não sei o quê, e olha como que encheu tudo de neve. Antigamente você tinha que esperar, das 9 horas da noite, o Jornal Nacional para que aquilo ali te mostrasse. Hoje em dia, alguém vai filmar aquilo ali e você vai ter um impacto na hora na sua rede social. Você não precisa de um jornal te mostrar aquilo ali no final do dia. Então, acho que sim, que o jornalismo tem que tentar se reinventar mais uma vez, né? Pelo menos o jornalismo de televisão dessa vez, para competir com uma mídia que vai te entregar muito mais diretamente. E os canais de comunicação, né, assim, os meios de comunicação também. Então, por exemplo, a TNT Sports se posiciona muito em redes sociais, porque a gente não precisa fazer com que vocês esperem dar 2 horas da tarde de uma quinta-feira para saberem as notícias do futebol internacional. Se tiver alguma notícia e tal, sai uma foto com texto. A gente às vezes grava vídeo com notícia, de vez em quando abre uma live. Eu lembro que quando o Messi foi sair do Barcelona e tal, não sei o que, quando teve a notícia, a gente começou a abrir live sem parar na TNT, então você é impactado na hora que as coisas estão acontecendo. Então é uma forma de um meio de comunicação se reinventar. Para a TV Globo é bem diferente, porque a TV Globo está falando com todo o país, com gente que não tem costume de usar rede social, com gente que às vezes nem internet tem. O Brasil ainda é um país que nem todo mundo tem acesso à internet o tempo inteiro. Então ainda vai um pouco mais convencional. Então, cada um também tem as suas especificidades. Santos 97, Vitor. O quão importante foi para você escutar You Never Walk Alone em Dortmund? Foi especial como em Anfield? Foi, eu vou falar para vocês, é mais especial para mim em Dortmund do que em Anfield. Para quem não sabe, algumas torcidas na Europa e fora dela cantam You Never Walk Alone. A torcida do Celtic de Glasgow também canta, e eu também já acompanhei lá, é muito bonito. E Fred e eu gravamos um programa uma vez falando sobre Liverpool, e a gente falou sobre o Never Walk Alone, e aí teve um perfil da J-League Brasil, pessoal que cobre futebol japonês no Brasil, que disse que o Urawa Reds,
Os torcedores também cantam, e tem um vídeo, realmente são os japoneses cantando o Never Walk Alone e tal, com um sotaque fortíssimo e tal, até curioso de ver. E na Alemanha também é diferente, porque eles falam Alone no final, não falam Alone, pelo sotaque alemão. E para mim é mais especial em Dortmund do que em Liverpool, porque o meu irmão, o Rei, ele torce pro Dortmund, e ele morou na Alemanha e tal, então é uma música que me faz lembrar muito do meu irmão. Então, o Never Walk Alone pra mim em Dortmund é mais especial até do que em Anfield. Em Anfield eu acho muito bonito, não tem nada mais do que achar bonito em Anfield, sabe? Em Anfield eu acho que é uma música linda, que a torcida canta a plenos pulmões e tal, e você vê a emoção dos torcedores, então eu me emociono em Dortmund por conta disso. Em Anfield, perdão, por conta disso, das vezes que eu fui. Em Dortmund é porque tem uma coisa pessoal pra mim, da saudade do meu irmão e tal, e que é uma música muito bonita e que me faz lembrar dele. Então em Dortmund pra mim é ainda mais especial. Gravei de novo, dessa vez eu fiz Toy Story, né, porque eu já coloquei uma vez no feed, tem quase 1,5 milhão de visualizações, então eu não ia colocar de novo o mesmo vídeo porque basicamente é igual. A única coisa é que o meu celular dessa vez é melhor do que da última. Mas enfim, o recado já estava dado ali com a música. Eu postei nos stories que eu acho realmente muito bonito. Fab Nze. Tem vários N's aqui. Fabinze. O plano de jogo do Barça pode se tornar previsível para todos com o passar do tempo? Pode. Isso não quer dizer que o time vai perder dos outros. Porque uma coisa é você saber que vai fazer, que o time vai fazer aquilo, que o time vai fazer a linha de impedimento, que o time vai fazer os deslocamentos que os atacantes fazem para cá e para lá, que o Lamine vai dar a trivela. Uma coisa é você saber que vão fazer, outra coisa é você conseguir impedir que eles façam, é você ser melhor do que eles. O Manchester City do Guardiola tem as suas variações, mas muitas vezes ele faz a mesma coisa. É um péssimo momento para usar o Manchester City como exemplo, porque perdeu 7 das últimas 10, mas se for pegar o ano que eles ganharam a Tríplice Coroa, dava para saber quase que de cor para onde que seriam os passes. Jogava com os 3 zagueiros, avançava o Stones para o meio campo, a bola ia para o Grealish para um lado, ele segurava a bola para entregá-la para o Ake, para girar a bola para o outro lado, para Rodri ou para De Bruyne, ou para Gundogan por dentro, com o Bernardo do outro lado fazendo também esse papel de segurar a bola, de atrair marcadores, porque se você tem um jogador, se você tem um Bernardo 1 contra 1, ele não vai te levar tanto perigo, mas se o Bernardo está ameaçando esse 1 contra 1 e chega uma cobertura e chega um terceiro jogador por ali e essa bola girar, se tem 3 aqui em cima do Bernardo mais do Kyle Walker que estava por ali, se tem 3-2 aqui, vai ter alguém livre por aqui. Então o Manchester City ficava fazendo esse pêndulo de um lado para o outro até achar espaços bons para chute do Rodri, para chute ou penetração do Gundogan. Queria saber se vocês já perceberam alguma penetração do Gundogan hoje ou não. Fica aqui minha pergunta para vocês. Ou do De Bruyne ou um passe para o Haaland. Então era previsível que o Manchester City ia fazer. E ainda assim ele fez por uma temporada inteira quase e ele ganhou todos os títulos. Então ser previsível não é de todo ruim. Quanto mais imprevisível, melhor, né? Mas se você quer ter um padrão de jogo, esse padrão vai se tornar previsível em algum momento. Então, a questão é que o adversário sabe, se prepara e que ainda assim você vai fazer melhor do que eles. O adversário, todo mundo já sabe que o Barcelona vai fazer linha de impedimento. A questão é que quando o time avança as suas linhas, você vai lançar a bola nas costas dessa defesa. E aí, vai dar certo ou vai dar errado? Tem vezes que é meio corpo para cá, meio corpo para lá, já foi uma cabeça para cá, uma cabeça para lá, e uma cabeça faz toda a diferença. Então é simplesmente a capacidade de executar. Se você vai ter capacidade de executar, um time tão bom tecnicamente como o Barcelona normalmente vai ter capacidade de executar o seu plano de jogo melhor do que dos adversários, porque como eu já disse, aqui nessa prancheta, todos os técnicos ganham aqui, só que lá dentro de campo os caras que executam. Então, os jogos são muito estudados, tá? Isso de ser previsível, quem trabalha com futebol pega um time que às vezes nunca enfrentou e que dificilmente vai ser surpreendido, porque eles já pegaram os últimos jogos, usaram algum jogo contra um time parecido como referência e tal, então tá tudo muito bem estudado. O drible do Robin era muito previsível, que o Messi, quando puxava para a esquerda, aquele chute em arco. Tem 300 gols do Messi assim, e se bobear 300 nem é forma de dizer, né? O Messi tem quase 900 gols na carreira, deve ter pelo menos uns 200 gols dessa, que ele vai em diagonal e tal, dá aquele chute em arco, de vez em quando ele batia forte no canto do goleiro, mas que a gente sabia que ele ia fazer, e ele continuava fazendo. Tem uns 200 gols assim, porque é difícil de parar. Então, se tornar previsível é ruim, é bem melhor ser imprevisível e ter durante o jogo, cada jogo você vai fazer alguma coisa de diferente, algum tipo de planejamento diferente para ser imprevisível, mas no geral você vai ter um padrão, e ainda assim, se você for um bom time, você vai conseguir executar melhor do que o seu adversário. Underline Rael, mais um underline depois. Beckler, como você vê essa dependência do Barça pelo Lamine? Como melhorar com o elenco atual? Eu acho que a dependência do Lamine é porque ele é muito bom. Então é muito difícil que um jogador tão bom não faça tanta diferença. Né? Então,
Se você tem um jogador muito bom, é muito difícil que ele não vá fazer diferença. Então, de vez em quando você empata por 2-2, e se tivesse aquele cara muito bom, você teria feito um golzinho a mais. A coisa vai por aí. E eu acho que existe uma dependência a mais sobre o Lamine, que é pela característica. Ele é basicamente o único jogador do Barcelona capaz de driblar se o time não estiver correndo. O Rafinha em velocidade dribla, o Dani Olmo dominando, ele pode dominar e girar driblando e tal. Mas jogador que você entrega a bola parado, o cara tá parado, o marcador tá parado, que ele é capaz de driblar 1 ou 2 ou às vezes até mais do que isso, só o Lamine tem. Então, para mim, a dependência parte da qualidade, mas a dependência maior é que quando você não tem a qualidade do Lamine, você não tem nem as características do Lamine no seu elenco. Isso para mim é o pior. E não dá para melhorar porque não tem margem para contratar ninguém. É muito difícil contratar um jogador que queira ser reserva do Lamine porque sabe que ele vai jogar quase sempre. Melhorar com o elenco atual é melhorar o desempenho defensivo. Na hora que for subir a marcação para pressionar o adversário lá na frente, pressionar bem, que o adversário passe a bola mal, que se o adversário conseguir passar por você e tal, faltinha tática, e quando estiver marcando atrás, que defenda melhor a área. Eu tenho achado que o Barcelona tem defendido a área muito mal. E aí eu acho que tá faltando o Ronald Araújo. Acho que o Pau Cubarsí é um bom zagueiro. Eu vou fazer no vídeo dessa semana uma mostra sobre a importância do Pau Cubarsí, especialmente saindo jogando, coisa que o Ronald Araújo não tem, e que isso pode atrapalhar o time daqui a pouco se houver essa troca de Pau Cubarsí por Ronald Araújo. É muito promissor o Pau Cubarsí, mas nesse momento, o Ronald Araújo, com aquele tamanhão todo dele, ele domina a área. E tem muita bola cruzada na frente da área do Barcelona, que está faltando um zagueiro mais agressivo para dominar mais a área, coisa que o Cubarsí não faz. Então acho que é melhorar o desempenho defensivo. É muito difícil competir tomando 2 gols por jogo toda hora. Tomou do Celta, tomou do Betis, tomou do Las Palmas, tomou do Dortmund. Foi a primeira vez que tomou 2 e que conseguiu vencer. Tinha tomado 2 do Mônaco, tomou 4 do Osasuna. Não pode tomar 2 gols ou mais em tantos jogos. Então tem que melhorar o desempenho defensivo. Tem uma coisa aqui que eu não imaginava que me chegaria. E eu vou ler só porque é quase que retweetar um elogio. Mas não é não. Talvez seja. Visa Lome 9. E aqui eu não sei se é Vis Alome 9, Visalome 9, Visalome 9, porque não tem nada para separar uma coisa da outra. Te assisto tanto que meu jeito de falar mudou e minha dicção melhorou. O que pensa sobre? Eu acho que você está me assistindo muito tempo, talvez. Mas isso é normal. E eu também, quando eu começo a assistir muito um conteúdo de alguém, eu também tendo a ficar, a falar um pouco no ritmo. Mas assiste mais gente por aí. Talvez você também mude. Eu não sei o que eu penso sobre, tá? Eu fico feliz, mas eu fico tímido. Mas eu só quis compartilhar isso daqui porque também acontece comigo. Então é normal. Não acho que você é doido. Talvez você seja. TXR. THITXR. Eu imagino na balada. Depois de 4 cervejas, mais alguma coisa na cabeça, música alta, a pessoa fala, passa aí seu Instagram, depois a gente conversa mais. E você tendo que falar TXR. Você foi uma boa companhia no meu TCC de Arquitetura e Urbanismo. Obrigado por isso, me ajudou a relaxar. De nada. E eu queria agradecer também aos produtores de conteúdo que também fazem isso comigo, de vez em quando esse tipo de coisa, ajudar a relaxar. Eu peguei 2 mensagens aqui que eram meio que mais pra mim do que pros outros, né? Ninguém precisava saber disso. Mas enfim, só pra falar que eu fico feliz, muito obrigado pra vocês que acompanham. Se você acompanha e não é inscrito aqui, pode se inscrever também, que eu posso ser uma boa companhia no seu TCC de Arquitetura e Urbanismo. Só espero que você tenha feito o TCC de Arquitetura e Urbanismo enquanto assistiu o Beckler, né? E não que você tenha feito o Beckler enquanto assistiu o seu TCC. Guilherme Gomes.g. Tem dica de como lidar com o final de um ciclo? Não é sobre amor. Não me imagino vivendo. Não estou bem. Guilherme, não sei nem se era para falar seu nome ou não. Mas, cara, tudo passa. Tudo passa. Sempre fica tudo bem depois. A gente tem uma capacidade... O ser humano, de uma forma natural, como evolução da espécie e como, não sei, todo animal quer se manter vivo, tem um instinto de sobrevivência, acho que é isso. O ser humano tem um instinto de sobrevivência que é se adaptar a situações. Então, se está tudo ruim agora, em algum momento, você vai achar uma forma de se adaptar e de não sentir tudo tão ruim. Outra coisa é que você precisa reagir, que você precisa sair desse lugar ruim que você está. Mas os sentimentos, eles vão cicatrizando. Então, tudo passa.
Eu lembro que tinha uma época que eu estava muito triste aqui em Barcelona, que eu saí assim meio sozinho, sentei num bar e tal, não sei o quê. O garçom percebeu que eu estava muito triste, trouxe um shotzinho para mim, um shot para ele, brindou comigo e falou, tudo passa. Eu não lembro nem qual lugar era, eu só lembro que era no bairro Gótico aqui em Barcelona, muito menos qual que era o garçom e muito menos que eu tomei. Mas o tudo passa, que não é uma frase que ele inventou, uma frase que existe, naquele momento fez todo sentido para mim. Então tudo passa, os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos bons também passam, a vida também gira e a roda gigante faz de vez em quando você ir lá para baixo também, mas de vez em quando ela te coloca para cima depois. Então acho que a gente tem que na nossa vida aproveitar os bons momentos, viver eles da melhor forma que a gente pode, viver feliz, viver liberado dos bons momentos e, cara, aguentar firme nos maus momentos. Eu não sei qual que é o fim de ciclo que você está passando, mas tudo passa, cara. Assim, eu já vi tanta gente em situação tão ruim, mas assim, tão desesperadora, e que tempos depois as pessoas estavam muito, muito, muito melhor do que antes, que o que eu quero te dizer é, se você não se imagina vivendo, procura ajuda, se está nessa situação, procura ajuda, um profissional, procura apoio, não sei se da sua família, dos seus amigos, quem você estiver mais próximo, ou de um profissional, mas sobretudo calma, tá? E assim, é para você e para quem mais estiver assistindo, assim, estiver passando por um mau momento. Fique calma porque as coisas melhoram. Tudo passa, vai ficar tudo bem. E se você precisar de alguma coisa, me manda mensagem, vamos conversar. Fábio Urbanski. Ele mandou duas aqui, as duas são boas. Quem seria o Galvão Bueno espanhol? Para pesquisar narrações fodas dele. Procura do Carlos Martínez, é o narrador da Movistar daqui. Eu gosto muito do Carlos Martínez. Normalmente quando ele tá, e assim, ele normalmente transmite jogos com o Julio Maldini, o Julio Maldonado, que para mim é um ótimo comentarista também, e com Álvaro Benito, que para mim, ele é um ex-jogador e ex-técnico da base do Real Madrid, e para mim é o melhor comentarista tático de longe aqui da Espanha. Ele é muito bom. Assim, tem muitos comentaristas táticos bons aqui, mas que explica com clareza de ideias e de palavras fáceis, como o Álvaro Benito, tem ninguém. Eu acho muito pouco provável que você consiga assistir muitos conteúdos fácil assim, né? Porque tem geoblock as coisas e tal, e porque não vai incentivar ninguém para pirataria. Mas o que você acha ou de análise do Álvaro Benito e de narrações do Carlos Martini e também o canal do Julio Maldonado, pode procurar porque é tudo, não sei se é tudo muito bom, mas pelo menos eu considero muito bom. E outra do Fábio Urbanski, Carleto é o melhor técnico italiano sempre, né? Não sei se é assim não, tá? Assim, em números, estatísticas e títulos vencidos, sim. Mas o Arrigo Sacchi fez uma revolução tática, né? Assim, o Arrigo Sacchi fez uma dessas mudanças que de geração em geração a gente vê. O Milan do Arrigo Sacchi, a linha de impedimento, o time muito alto que ele jogava no final dos anos 90 e início dos anos 90, era uma mudança tática importante, especialmente para o futebol defensivo dos anos que a Itália sempre tinha, que o Arrigo Sacchi deu uma quebrada com isso. Então, se o melhor técnico é o que mais venceu Champions e tal, é o Carlo Ancelotti, não precisa nem discutir, né? Só colocar a pilha de troféus de um e dos outros do lado e tal, e vai ser o Carlo Ancelotti. Mas a capacidade... Não que o Carlo Ancelotti não tenha capacidade tática, e tem, inclusive, de adaptar vários sistemas diferentes, jogadores diferentes, e acho que é um técnico que consegue não ser preso a só uma ideia, mas ter várias ideias ali, né? Mas acho que o Arrigo Sacchi talvez tenha contribuído mais para o futebol taticamente do que o Carlo Ancelotti no final da sua carreira terá. Tem duas aqui também porque é uma foto de um céu. Miaumes. E não é nem miau de gato, porque é miau com L, MS, underline. É uma pergunta só, que na verdade está ocupando 2 espaços aqui na caixinha. Beckler, o que você pensa sobre a forma que Barcelona tem pensado em lidar com turistas? Você, como imigrante, situação diferente do turista, é claro, acha um pouco desrespeitoso? Então, para quem não sabe, a forma de lidar, acho até que, como você coloca aqui na pergunta, você está indo por um bom caminho, é como o Barcelona está pensando em lidar com turistas, né? Barcelona, por exemplo, vai proibir licença de apartamento turístico, de Airbnb, a partir de alguns anos. Já tem muito tempo aqui que não se pode ter novas licenças, ou tem gente criando apartamentos de aluguel de forma ilegal, ou normalmente você tem que comprar uma licença de quem já tem, e é caríssimo. Eu lembro que eu cheguei a pensar em comprar uma época e era tipo 100 mil euros, assim, fora que você tem que comprar o apartamento, então não sei o que, só a licença era 100 mil euros. E Barcelona vai proibir apartamentos a partir de 2028. Assim, já está pronto, simplesmente vai dar um tempo até as pessoas saberem que elas não vão ter mais aquela renda. Aqui tem muito turista, muito. É muito importante para a cidade, né? Assim, a principal fonte de renda da cidade é o turismo. Acontece que existem turistas que vêm aqui e que não gastam, que não deixam dinheiro na cidade, só trazem coisas ruins.
enchem a cidade, atos incívicos, né, de assim, gritaria na rua, bebedeira na rua, sujar a cidade, enfim, consomem muito pouco, gastam muito pouco, deixam muito pouco dinheiro para a cidade, praticamente não geram emprego para ninguém aqui e atrapalham os outros turistas de mais qualidade. E o que é turista de qualidade? É o que gasta dinheiro? Não, é o que sabe se comportar. O que gasta dinheiro também, né? Muito importante o turismo para a cidade porque é uma fonte de renda, mas o que sabe se comportar. E aqui, como é uma cidade de muito bom tempo na Europa, muito viva, com muita opção de lazer e tal, tem muito desse turismo de borracheira, como se fala aqui, que é turismo de bebedeira, que realmente atrapalha a vida de quem mora aqui. Eu moro do lado do Arco do Triunfo, eu moro numa região muito turística. Então, de vez em quando, eu sou afetado pelo turismo, do ponto de vista que eu quero sair num bar, num restaurante e tal, e tá tudo lotado e para me locomover pela cidade às vezes é difícil, nos lugares mais bonitos, porque são os lugares turísticos mais bonitos, né? Porque realmente está tudo muito cheio, a cidade fica muito saturada de turista, e às vezes um turista sem qualidade. Então eu não acho que é desrespeitoso, não. A cidade tem que pensar no seu morador, né? Assim, pensar no turista também, e acolher bem o turista, mas especialmente o turista bom. Mas pensando no morador, tem que ter um equilíbrio entre o turista a quantidade de turista que vem e a qualidade desse turista que vem. E não um cara que vem de qualquer jeito, que pega um voo baratinho, que vem 20 amigos de qualquer jeito, beber, emporcalhar a cidade inteira. E eu ainda sou uma pessoa jovem e tal, que de vez em quando eu também quero fazer isso, beber pra caramba, não sei o quê. Mas eu tenho um senhorzinho, a senhorinha de 60, 70 anos, que quer um pouco mais de calma no bairro deles, na janela deles, que faz barulho às 3 da manhã e acorda um idoso, que acorda uma criança e começa a chorar e tem gente que tem que trabalhar no dia seguinte. Então isso realmente é um inconveniente muito grande. Eu não vejo de forma desrespeitosa, não. Se você quer vir para Barcelona como turista, se comportar bem e aproveitar o que a cidade tem para te oferecer, a cidade é muito boa para todo mundo, muito boa. É a cidade que eu mais recomendo que as pessoas viajem. Mas esse turista que não sabe se comportar, esse não é mais bem-vindo aqui. Yara, ou Lara, com L minúsculo. Eu sempre achei muito ruim isso, né? Que o I e o L são muito iguais na fonte de internet. Então, Yara ou Lara Lopes Silva. Underline. Tu tá sério demais, cara. Cadê as piadas de tiozão? Aqui no canal eu acho que tá mais ou menos igual, né? Assim, eu tenho feito muitos vídeos mais à noite, tá mais cansado. Muita gente tem falado de participações em programas da TNT e tal. Se vocês verem o Fred Beckler explicam normal, entrei essa semana no De Placa também, mesma coisa, live do André igual. Alguns outros programas eu prefiro entrar e trabalhar bem, assim, dar informações, comentários, repercutir as notícias e tal. Tenho me sentido mais à vontade fazendo isso, trabalhando de forma mais profissional. Simplesmente fazer, enfim, questão de estar à vontade. De estar à vontade, de estar com quem está e tal, mas as piadas continuam como sempre. De resto é trabalhar bem e passar para vocês as coisas. Tem nada de sério demais. Lara ou Yara Lopes Silva, underline. Mas obrigado pela preocupação. Murilo Cassimiro. Se fosse com um S só, todo mundo ia perguntar se era parente do Casimiro, né? Como não é, ninguém te pergunta. Panetone, com frutinhas ou sem? Eu não gosto de panetone. E eu acho que eu não gosto pelas frutinhas, eu não gosto das frutinhas cristalizadas, não. Mas eu tenho um amigo, Omar, lá de Turim, que tem um projeto social muito bonito no Brasil, inclusive, que uma vez me deu um panetone de pistache, enfim, que era muito bom mesmo. Eu comi quase que sem educação assim, um panetone em um dia, era muito bom, mas não tinha frutinhas não. Não sou muito de panetone, nem de chocotone, não sei, nunca me pegou muito, assim, é meio... Ele não é bom o suficiente para ser um bolo e nem diferente o suficiente para ser um pão diferente. Então fica no meio do caminho entre as duas coisas, nunca foi a mim. Santos 98 1103. Qual será que é... O que tem em comum entre 98 e 1103 para você colocar isso daqui? Não vou saber. E Santos acho que nem é por conta do time. Enfim. Marcelo, que torna um clube um feudo. Abraços de Guarulhos. Pô, um abraço para Guarulhos. Guarulhos é maior do que Belo Horizonte, eu acho, em população? Do que Barcelona é. Tem mais população em Guarulhos do que em Barcelona. Então, essa parada do feudo, eu falei uma vez sobre o Bayern de Munique, né? Que o Bayern de Munique era um feudo. E basicamente, logo depois que eu falei isso, deixou de ser, né?
Acho que a metáfora do feudo é muito fechado entre eles, sem muita interferência externa, sem muito ruído externo. Normalmente, o que era um feudo na Idade Média, né? Tinha lá as divisões entre a pessoa que morava dentro da cidade muralha, o clero, a burguesia, os nobres e os servos, né? Os trabalhadores em volta e tal. Eu acho que e todos com papéis bem definidos dentro daquela sociedade feudal da Idade Média. E o que eu acho que às vezes torna um clube um feudo, por exemplo, o Bayern de Munique, é ser imune ao ataque externo. Barcelona, Real Madrid, o Manchester United, muito bombardeados por imprensa, mídia, redes sociais, jogadores super midiáticos e tal. O Bayern de Munique era um clube que queria produzir as coisas dentro do feudo dele para autossobrevivência, não, enfim, quando você consegue prover tudo que você precisa, né? Autossuficiência. Autossuficiente dentro de tudo produzido ali, basicamente dentro da Bundesliga, né? Porque ia pegar jogadores na Bundesliga como essa tática que ele usou por muito tempo, que até tem usado ainda mais menos, tem buscado jogadores fora também. Olise, Harry Kane foram buscados fora e tal, por aí vai. Mas enfim, sem muita interferência externa, trabalhando, cada um entendendo o seu papel dentro daquela sociedade, dentro daquele ecossistema, e também sem muito ruído para fora. Simplesmente trabalhavam da melhor forma possível. Isso acho que era um feudo, ser um clube muito fechado nesse sentido. Só que nos últimos anos, exatamente, o Bayern de Munique se abriu, contratou o Sadio Mané, não deu certo, saiu depois, agora deu certo com o Harry Kane, né, contratou o Olise. Mas era um clube que basicamente formava tudo o que ele precisava, ou dentro do próprio clube, ou buscando na Bundesliga. Não estava mais ou menos imune a muito ruído externo, ele ficava ali fechado entre os muros dele, e trabalhando para ele próprio fazer o seu pão, né? Não ter que buscar o pão fora. Então, basicamente, era isso que eu falava do feudo do Bayern de Munique. Não sei se tem muitos mais exemplos por aí parecidos, pelo menos dos grandes clubes, imagino que não. É o último agora? É, porque já deu 1 hora. Pela minha voz, eu já percebo que foi muito tempo. Júnior, eu imagino, porque é um JRR, _ Brito. Não tem ninguém que chama Júnior, né? Não pode. Então, ou você é Brito Júnior, o que te faz um apresentador da Fazenda automaticamente, ou você tem um outro nome antes. A saída do Gundogan fez mais bem ao Barcelona do que ao City? Foi bom para o Barcelona, né? Perdeu o Gundogan e não foi bom para o City. A forma com que o Barça tem jogado, um jogador que é pior de campo aberto, que precisa de distâncias curtas, precisa do time sempre juntinho como o Gundogan, acho que ele não se encaixaria tão bem. O Dani Olmo, por exemplo, tem um pouco mais de explosão do que o Gundogan e tal, um pouco mais de verticalidade do que o Gundogan tem. Então essa troca, apesar do Gundogan fisicamente ser um jogador mais confiável do que o Dani Olmo, foi boa para o Barça. O time não sentiu a falta dele, apareceram outros meio-campistas, como o Marc Casador, como o Pedri, que está muito mais saudável e tal, e as coisas funcionaram bem no meio do campo do Barcelona, pelo menos até agora. E o Manchester City tem passado por esse péssimo momento, que o campo está grande demais para o Manchester City. É um time para jogar em espaços pequenos, e não um time para correr para cá e para lá toda hora. Mas como tem atacado mal, perdido muitas bolas e pressionado mal depois que ataca, por isso que eu acho que está um pouco confuso, sem confiança, também um pouco desconcentrado, eu estava achando desde o início da temporada, para fazer essas marcações logo que perde a bola, o adversário consegue dar 2, 3, 4 passes para sair da defesa, dessa marcação inicial, coloca atacante para correr, o Manchester City tem que sair correndo para trás desesperado, e o Gundogan não tem essa característica. O Gundogan não é um jogador super forte, rápido, ele não é um Federico Valverde para fazer esses deslocamentos, um Jude Bellingham, para fazer esses deslocamentos que outros times têm mais jogadores dessa característica. Ele precisa que assim como o Manchester City perca a bola, que ele recupere ela ali naqueles primeiros segundos, ainda no seu campo de ataque, porque quando recuperar no campo de ataque a bola cair no pé do Gundogan, rapidamente ele vai achar uma linha de passe para um atacante na frente, e esse atacante vai poder fazer o gol. Mas ele precisa de campo curto. O Gundogan precisa que um jogo de futebol sejam vários jogos de futsal durante ele. A saída do seu campo de defesa, a passagem pelo meio campo, a chegada no ataque, depois que fica aqui pela maior parte do tempo possível. Quando vira isso daqui, quando vira um jogo de rugby, talvez, que fica muito legal, quando vira um jogo de tênis, né, que a bola fica para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, não faz bem ao Gundogan. E o Manchester City, não porque quer, mas porque não está conseguindo fazer o seu jogo, está jogando muito em campo aberto. Isso pro Gundogan vai muito mal. Meu povo, deve ser um dos maiores, hein? Vídeos que eu fiz aqui é para compensar que semana passada ficou muito curtinho, acho que eu respondi vocês pouco semana passada, então para compensar,
Um vídeo bem longo aqui respondendo as perguntas de vocês nessa sexta. Vai aproveitar a sexta-feira de vocês. Como eu disse, se você está mais tristinho e tal, tudo passa, vai ficar tudo bem. E vai aproveitar a sexta-feira de vocês, perdendo absolutamente o juízo. Espero muito que no vídeo de amanhã vocês assistam sem saber onde vocês estão. Quem sabe numa rodoviária de uma outra cidade que você não sabe o nome e que você vai precisar de dinheiro para voltar para casa. Mas se o seu celular ainda tiver alguma coisa de bateria e alguma coisa de sinal de internet, assiste o vídeo desse sábado. Depois chega em casa, toma um bom banho e pergunta se a casa é sua. Valeu, gente. Bom final de semana. Tchau.